Olá, pessoal. Eu me chamo Sofia e eu venho introduzir esse pequeno vídeo explicando as principais características de uma das personalidades pouco reconhecidas pelo público, as folhas. Essas personagens, elas fazem parte do nosso cotidiano na ETESP. Caso alguns de vocês não tenham notado, elas são primordiais para a fotossíntese, o processo pelo qual a planta adquire seu alimento. As folhas, que são ricas em clorofilas, elas absorvem a energia da luz solar. Esse processo ele pode ser diferido e sofrer algumas variações devido ao tamanho e à superfície da folha, já que algumas têm uma ampla superfície, maximizando a absorção desses raios solares, e as outras elas possuem superfícies menores, ocasionando numa absorção menor. Mas isso tudo ele depende do habitat natural da planta e da planta em questão. Além disso, são as folhas que liberam o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos, né? Como eu, você, seu gato, seu cachorro. Elas também podem servir como alimentos para muitos animais. Elas possuem seu espaço na indústria cosmética e farmacológica, na produção de cremes e remédios. Bom, essa foi só uma pequena, breve introdução e eu vou deixar a palavra com os meus colegas de grupo. Oi pessoal, aqui é a Lorena. Eu vou falar aqui sobre a estrutura da planta. Eu vou começar falando sobre o limbo ou lâmina, que é a parte mais aplanada da folha, que a gente visualmente reconhece como folha. Enfim, nela a gente tem a nervura principal e as nervuras secundárias, que é basicamente o que percorre ali pelo limbo, parecendo algumas veias, e conduz água, nutrientes e produtos para a fotossíntese, que sai da folha e vai para o resto da planta. E aí também nós temos o ápice, que é a parte mais superior do limbo, pode ser pontiagudo, arredondado, etc. E a margem, que é ao redor do limbo, que pode ter vários formatos também, lisas, serrilhadas, dentadas. Isso normalmente define bastante a espécie da planta. Também fora do limbo nós temos o pecíolo, que é aquele pequeno pezinho que liga a planta e o caule. Isso é muito importante para a mobilidade da folha, para a posição dela, evitando danos, maximizando a exposição à luz solar, enfim. E por último nós temos a bainha, que é a parte mais próxima do caule, é aquela que sustenta a folha, impedindo dela voar, e ela também é o que auxilia ao meristema da folha, que é basicamente o crescimento da planta, o merisistema da planta é como ela desenvolve, como ela cresce. E aí, rapaziada, aqui é o Léo. Eu vou falar um pouco sobre classificações das folhas, né? Dentre elas as completas e as incompletas. E também vou falar um pouco sobre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Bom, a diferença entre as completas e as incompletas se dá no fato de que as completas elas têm três características essenciais, né? Que é o limbo, o pecíolo e a bainha. Mas o que são, né, essas três características? Basicamente o limbo é a parte achatada da folha em si, aquela parte que vai captar a luz solar, né, para fazer a fotossíntese e tal. O pecíolo é basicamente o que liga a parte mais achatada da folha até a planta, né, vai seguindo. Aí chega na bainha, que é uma parte mais grossa ali entre o pecíolo e a planta, né? Às vezes está acompanhada com as estípulas, que são folhinhas, como se fossem folhinhas, englobando ela. Mas se a planta não tiver uma dessas características, ela é incompleta. Agora falando um pouco sobre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, temos que a diferença entre elas está em diversos fatores, como por exemplo, no fato de que as dicotiledôneas apresentam dois cotiledôneos, que são basicamente a quantidade de partes que a semente se divide na hora do crescimento da árvore, da planta, né? Por exemplo, o feijão, que se divide em duas partes quando o pé vai nascer, sendo classificado como uma dicotiledônea. E o milho, né, que não se divide quando cresce o pé, ele só fica lá embaixo da terra e, enfim, considerado uma monocotiledônea. Mas entre outras características que diferenciam as duas, podemos observar que a folha em si, ela apresenta nervuras paralelas quando ela é monocotiledônea. Então aqueles fiozinhos, né, que são as nervuras, vão ser paralelos ao meio da folha, né? Então vão seguir o mesmo percurso que o pecíolo faz, na mesma direção. Agora, quando essas nervuras são reticuladas, é uma característica das dicotiledôneas, o que significa que elas não vão para a mesma direção do pecíolo, né, do meio da folha, elas vão para as laterais, normalmente. Além disso, se nós cortarmos o caule de uma planta monocotiledônea e dicotiledônea, nós vamos observar que os feixes vasculares das monocotiledôneas, eles acabam sendo dispersos, né? Então eles são todos espalhados ali dentro do caule da planta, diferentemente das dicotiledôneas, que são feixes vasculares organizados num formato de anel, eles são, né, como se fosse um círculo, bem organizadinho. A raiz também é uma característica,
Porque, diferentemente da raiz das dicotiledonas, as monocotiledonas apresentam uma raiz vasiculada, que é como se fosse uma cabeleira mesmo, para baixo da terra, não é bem organizadinho, e as dicotiledonas, elas têm uma raiz pivotante, né? Ou seja, tem uma parte central e daí que saem as outras raízes, mas tem uma parte que é mais grossa, central, né? E é, bom, se essa planta for retirada da terra é facilmente observável. Então é isso, acho que essas são as principais características para diferenciar uma monocotiledônia de uma dicotiledônia e uma planta, uma folha completa e incompleta. Beleza? É isso aí então. Oi pessoal, aqui é a Lorena e eu vou vir aqui falar sobre algumas coisas que nós vimos em teoria. Eu vou aqui tentar explicar em prática. Então, primeiramente, eu peguei essas 3 folhas diretamente da praceta e eu tenho aqui o nome delas, que esses nomes não são tirados da minha cabeça. Eu pedi para um menino de MA me recomendar um aplicativo e ele me recomendou um que você tira a foto da planta e ele indica qual espécie pode ser, provavelmente. Mas eu acredito que tá certo assim, pois todas essas são da Mata Atlântica, da América Tropical, então provavelmente assim. Temos essa, que é conhecida como Ligustrina, essa daqui, que é a Psidium guajava, que ela faz a goiaba. Então, temos um pé de goiaba, né, TESP. E temos essa aqui, que é conhecida como Jequitibá-açu. Ela é bem famosa, na verdade. Bom, enfim, explicando aqui mais ou menos, na prática, as características da folha. Temos todas essas partes aqui, seriam basicamente a lâmina, que essa parte aqui não é o pecíolo, né, que é toda essa parte aqui. E nessa parte aqui temos, bom, o ápice, que é a parte mais alta assim da folha, e cada uma tem a sua característica, como você pode ver, e isso define bastante qual espécie que é essa planta. Temos também as nervuras, que é essa parte aqui, que é a nervura principal, e essas partes assim, seguindo a nervura principal, essa daqui ela é mais padronizada, né, como vocês podem ver. E temos também a margem, que é essa parte em volta, que essas aqui vocês podem ver que são bem padronizadas, mas essa daqui ela é mais dentuça, então isso também define bastante a característica da planta. Bom, basicamente, por último que eu posso mostrar aqui, temos o pecíolo, que é essa parte aqui de baixo, que ela estava ligada ao caule, que junto ao caule também estava o bacilo. Só que o bacilo, ele não está sendo mais perceptível, pois eu tive que arrancar, né, do caule, então não vai ser perceptível aqui. Mas enfim, foi isso, pessoas. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Oi, gente, meu nome é Lucas e agora eu vou falar um pouquinho sobre a coloração da folha. De primeira a gente já consegue perceber que a cor principal da folha é verde, muito por conta da presença das clorofilas nos cloroplastos, que é algo muito importante para a fotossíntese da planta, e também a clorofila é que dá o pigmento principal verde para a folha. Mas dentro da folha existem outros tipos de pigmentos que vão permitir a mudança de cor dela, que são as carotenoides, que dão a cor amarela, laranja e vermelhas, e as antocianinas, que dão a cor vermelha, roxa e azul. As funções principais das carotenoides e das antocianinas é a proteção dos raios solares para a atração dos polinizadores da planta. Mas a principal função que a gente pode citar dela é que ela faz a função de mascarar a clorofila, que no outono, normalmente quando essa mudança de cor acontece, ela já está bem desgastada e frágil. Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar e tchau. Oi, meu nome é Miguel e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre as folhas e o seu trabalho na natureza. As folhas são verdadeiras usinas de energia na natureza. Seu trabalho mais vital é a fotossíntese. Como a Sofia já explicou, elas captam a luz do sol e o gás carbônico do ar e, com a ajuda da água, transformam tudo em alimento para a planta. Mas a colaboração delas vai muito além. Elas são abrigo essencial, formando o dócil das florestas, que protege o solo da erosão e oferece sombra e lar para incontáveis animais. Quando caem, sua missão continua. No chão apodrecem e se transformam em humus, um fertilizante natural riquíssimo que nutre o solo para nossas vidas. E não podemos esquecer que, durante a fotossíntese, liberam oxigênio, o gás que todos nós respiramos. Cada folha, portanto, é uma pequena e poderosa colaboradora, conectando o sol, a vida e a terra num ciclo de vida perfeito e essencial. Oi, é o Miguel de novo. Só para concluir, eu irei fazer vocês recordarem de todas as coisas que foram ditas nesse trabalho, que são muito importantes para os vestibulares que já estão chegando. Primeiro, todos repitam comigo em alto e bom som.
em todas as partes da planta: limbo, nervuras, ápice, margem, períoculo e bainha. E sempre lembrar da fotossíntese, que ela puxa o gás carbônico, a água e os nutrientes do solo e transforma em oxigênio. Além de que, quando as folhas caem no chão, ela produz humus que são importantes para o solo para fertilizar outras plantas. Agora que tudo ficou guardado na sua cabeça, devemos sempre lembrar a importância das folhas e como não devemos podar errado a nossa casa. Obrigado por assistir.